Nós vamos continuar o nosso estudo da radiação de corpo negro, colocando as nossas expressões nas formas finais. O que a gente tinha visto na última aula foi que a radiância espectral, né, era proporcional, uma certa faixa de frequência, ela era proporcional à densidade de energia, né, na cavidade que representa o corpo negro. E a gente tinha calculado essa densidade de energia a partir de uma contagem do número de ondas na cavidade vezes a energia média. A última aula foi basicamente dedicada ao cálculo da energia média, usando variáveis contínuas na abordagem clássica e fazendo a hipótese de Planck de variação descontínua da energia com saltos dependentes da frequência. Vamos agora fazer duas coisas. Primeiro, fazer essa contagem do número de ondas com mais exatidão e depois, também com mais exatidão, transformar essa proporcionalidade em igualdade. Para a contagem do número de ondas, vamos lembrar como que a gente tinha pensado na última aula, né? Em uma dimensão a gente tinha um comprimento A e a gente contava as ondas a partir do critério de ondas estacionárias. Num espaço A cabe um número inteiro, né, n, de meio comprimento de onda. N lambda sobre 2, n é um inteiro positivo. Com n igual a 1, eu tinha lambda sobre 2 aqui, então era isso. Com n igual a 2, eu tinha um comprimento de onda inteiro, então eu tinha algo assim. Lembrando que lambda é c sobre a frequência, então essa expressão pode ser escrita como A igual a N C sobre 2 Ni, e isso me fornece os inteiros em termos da frequência como 2A sobre C vezes a frequência. Essa é uma fórmula que vai ser importante para a gente em seguida. Em 3 dimensões, a gente tinha discutido, né, que nós vamos ter 3 inteiros no lugar de um só, mas aí tudo se repete mais ou menos do mesmo jeito. Então eu tenho que contar o número de ondas, ou contar os inteiros possíveis para positivos, né, numa faixa dn, né, que equivale a uma faixa de frequências dni. Então eu pego uma casca esférica, um oitavo do espaço, dessa forma aqui, ó. Eu estou interessado nesse pedacinho da casca esférica. Esse pedacinho da casca esférica tem um certo número de pontos permitidos, que são ondas que podem se formar naquela cavidade. Então eu tenho que contar esses pontos. A contagem desses pontos numa certa faixa dn, olha, aqui é n, e essa casca esférica é definido por uma espessura que vai de n a n mais dn. Então o número de pontos aqui vai ser proporcional à área dessa esfera, que é 4πn2 dn. 4πn2 é a área da esfera, dn é a espessura dela. Então esse é um volume da casca esférica que eu construí aqui de espessura dn. E aí eu divido por 8, porque eu só posso pegar os inteiros positivos, que são os que contam, né, na minha abordagem. Então isso é 1/8 aqui desse espaço. Então eu começo a fazer essa contagem dessa forma. Lembrando que agora esse n, que é esse raio, né, da minha esfera, ele é expresso em termos dos inteiros em cada direção, como isso aqui, né? E aí então eu posso passar de n para a frequência usando uma expressão desse tipo, né? A cada n eu tenho associado uma frequência. Então n2 é 2a sobre c ao quadrado, ni2, como está aqui. dn também é proporcional a dni, que é isso aqui. O que o inteiro faz aqui, esse raio faz na minha figura. Então a expressão é a mesma e eu só tenho que substituir isto aqui agora nessa minha conta. É quase isso. Então o número de ondas no intervalo aí de dn vai passar a ser escrito agora como o número de ondas no intervalo de frequências dni. E isso vai ser escrito então como n2, que é 2a sobre c ao quadrado,
vezes o dn, que inclui outro fator 2a sobre c. Então aqui eu tenho ao cubo Ni2 dni, que está aqui. O 4π sobre 8, eu vou ter um π sobre 2. No entanto, falta um ingrediente ainda, que é o fato de que cada inteiro corresponde a uma onda, mas essa onda pode ter duas polarizações independentes. Ela pode estar com um campo elétrico vibrando numa direção, aqui é o E, aqui é o K, aqui é o B, ou então ela pode ter uma polarização independente dessa, que é obtida trocando o E com o B. Então essas duas polarizações possíveis são dois tipos de onda. Então eu tenho que contar, na verdade, eu tenho que multiplicar por 2, porque cada ponto corresponde a tem ainda esses 2 graus de liberdade. Então eu chego na minha expressão final da contagem, que é π 2a sobre c ao cubo Ni2 dni. E com isso eu posso chegar agora na minha densidade de energia, que era o nosso primeiro objetivo aqui, uma fórmula final para ela, multiplicando o número de ondas numa faixa de frequências pela energia média. Quem é a energia média, né? Na abordagem de Planck, a gente viu que isso era Hν dividido por E elevado a Hν sobre kT menos 1. Então, a densidade de energia numa faixa de frequência é esse número de ondas na faixa de frequências vezes a energia média. E aí a gente tem o resultado, que é 2 ao cubo 8 π Ni2 dni, que está aqui, dividido por c ao cubo. Eu vou tirar o dni, vou colocar primeiro a energia média, 8 π Ni2 Hν dividido por c ao cubo E elevado a Hν sobre kT menos 1. Então eu levei isso aqui tudo em conta, dni. Então tem um Ni ao cubo dni. E o A ao cubo some, porque para obter a densidade eu divido essa energia total, que é esse produto, pelo volume, e o volume é A ao cubo. Então eu tenho essa expressão para a densidade de energia. Então agora a gente precisa dar o passo seguinte, que é transformar essa proporcionalidade que a gente tinha discutido em uma igualdade, né? A gente vai mostrar que essa igualdade é feita através de uma constante que é c sobre 4. Então, essa expressão multiplico por c sobre 4, eu vou ter o RT de Ni dni, ou a radiância espectral numa faixa de frequências dni. Então, para fazer isso, eu vou usar primeiro um caso particular, mais simples, em que eu tenho a cavidade aqui e um ΔA, que vai ser aqui, um ΔX aqui, e aqui eu tenho uma onda com uma incidência normal. Então eu vou supor que a velocidade da onda é c na direção n, que é paralelo a normal à área, né? Então é paralelo à superfície. Essa é a incidência normal, né? A superfície definida por essa normal n aqui. Então é uma velocidade c que está aqui. Então como que eu vou obter a radiância espectral, que vem a ser então energia, né, por unidade de área por unidade de tempo? Então eu pego a minha densidade de energia, multiplico pelo volume, que é esse, divido pela área de incidência e o intervalo de tempo ΔT. Então aqui eu identifico o ΔA, eu corto, ΔX, ΔT eu identifico com C, e eu vou ter C vezes ρ. No entanto, eu ainda tenho que dividir por 2, porque a onda que está com a velocidade paralela ao n, na verdade ela pode estar paralela ou antiparalela, quer dizer, ela pode estar incidindo em ΔA ou pode estar indo na direção contrária. Então, na verdade, eu só tenho que levar em conta metade dessas ondas, que são as que estão indo em direção a ΔA. Por isso, c sobre 2. Ora, é c sobre 4, né? Por que eu obtive c sobre 2? Então, o problema é que a incidência, em geral, ela não é normal, mas ela é oblíqua. Então, quando eu levo em conta os ajustes que eu tenho que fazer
correção que eu tenho que fazer para incidência oblíqua, eu vou ter um outro fator 2, como a gente vai ver aqui agora. Então eu tenho aqui uma incidência, vamos supor que eu venho aqui assim agora, ó, a normal está aqui, e essa aqui é a minha velocidade, então esse aqui é meu ângulo θ, que está aqui também. Aqui continua sendo meu ΔX, essa aqui continua sendo uma área ΔA, ΔX, ΔA é este volume. Tá? Mas agora, a onda percorre esse comprimento L. Então eu vou ter uma velocidade C, que vai ser L sobre ΔT. T é o tempo que ela leva para percorrer L. E o cosseno de θ nessa figura, é claro que pode ser expresso como ΔX, aqui, ó, dividido por L. Né? L é esse comprimento aqui. E aqui é o ΔX. Logo, L é ΔX sobre cosseno de θ. Então, eu escrevo C é igual a ΔX sobre cosseno de θ ΔT. Essa é a expressão que eu tenho que usar para C, agora levando em conta o fato de ser incidência oblíqua. Mas tem uma outra consequência também. A área efetiva aqui de incidência, ela é diferente de ΔA, porque eu tenho que pegar essa área perpendicular aqui, ó. Esse ângulo aqui também é θ, porque esse lado é perpendicular a esse lado é perpendicular a esse. Então eu tenho que pegar, na verdade, um Δ'A. Esse Δ'A pela figura ali também vale ΔA sobre cosseno de θ. Eu pego aqui, ó, um triângulo como esse aqui, ó. Eu tenho o ΔA aqui, está relacionado com o Δ'A por um cosseno de θ. Essa é a expressão. Então vamos fazer de novo o cálculo da radiância espectral. Então eu vou ter aqui um meio que vem da direção. Pode ser indo em direção a Δ' ou voltando. Eu só estou querendo os que estão indo. Eu multiplico a densidade de energia pelo volume, que é esse aqui. Eu divido pelo Δ'A, que é o ΔA relevante para o problema. E o ΔT, tempo que a luz levou para percorrer a distância que agora é o L, né? Que é dado por... que eu vou tirar dessa expressão aqui. Tá? Então, isto, nessa substituo ΔT aqui, olha. ΔT é ΔX dividido por C cosseno de θ. Né? E aí o ΔX corta com o ΔX e eu vou ter isso aqui escrito como um meio de ρ. Olha, o ΔT põe um C aqui, né? C, um cosseno ao quadrado de θ. Né? O Δ'A é ΔA, corta o ΔA, cosseno de θ vai para cima. E tem um outro cosseno de θ que vem por causa do ΔT, que eu estou colocando aqui. Né? Então, eu tenho essas duas expressões que eu tenho que levar. Escrevi aqui que eu estou fazendo direitinho. Ó. ΔX sobre C cosseno de θ. Então, quando eu divido aqui por ΔT, C cosseno de θ vai para cima, ΔX corta com esse. O Δ'A também introduz um cosseno de θ em cima. Então, é essa a expressão. Quando eu pego a média do cosseno ao quadrado de θ, para levar em conta todos os θs possíveis, essa média do cosseno ao quadrado de θ é um meio. Então, isso aqui vai ser ρ C sobre 4, que é o que a gente queria obter. Então, a gente tem uma expressão agora do RT de dni, que eu posso colocar como C sobre 4, 8π ni2 dni, dividido por C ao cubo. Isso vem da contagem do número de ondas, isso vem da proporcionalidade, e agora a energia média, que é, na abordagem de Planck, hni sobre kT menos 1. Então, essa passa a ser a nossa expressão para a radiância espectral numa faixa de frequências Ni. Interessante ver nos exercícios algumas coisas que a gente vai discutir. Uma delas é que a radiância total, integrando em todos os Nis, isso vai ser um sigma de T4, né? E o sigma vai sair em termos de várias constantes que aparecem aqui, e essa é a verificação da lei de Stefan Boltzmann. Uma outra coisa que nós vamos ver é que a gente pode, nos exercícios, é que a gente pode colocar isso em função de lambda facilmente, porque a gente sabe a relação entre lambda e ni. E quando a gente faz isso, né, a gente pode fazer ou no R ou no ρ, né? Tanto faz. A gente pode fazer um dρ d lambda igual a zero,
e com isso achar o lambda máximo numa certa temperatura. E aí a gente verifica a lei de deslocamento de Wien. O lambda máximo T é uma constante que a gente pode determinar fazendo essa conta. Tá? Então esse é o resultado final do nosso estudo, que está em ótimo acordo com o experimento de emissão espectral, né, de um corpo negro.